Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 24 de abril. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro demite diretor da Polícia Federal. Moro ameaça pedir demissão. Maurício Valeixo deixa o cargo após dar início à investigação contra atos pró-intervenção militar. Dólar ultrapassa 5,50 e bate novo recorde. Prefeitura de São José dos Campos libera em instantes trânsito no Arco da Inovação. Isolamento social despenca no Vale do Paraíba. Câmara de Jacareí aprova Vale Merenda para alunos da rede municipal. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 32 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira, 24 de abril. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo, né, Glauco? E já temos aqui algumas participações, como Valdéria Teixeira, Eulália Ferreira e Raquel Torres, que mandam aqui bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês. Comentem, critiquem, façam sugestões. Estamos ao vivo, estaremos aqui lendo o comentário de vocês. Exatamente, participem conosco. É um prazer tê-los na edição de hoje. E uma sexta-feira quente que promete ser. Exatamente, exatamente. Pois é, foi publicada na manhã de hoje a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. Segundo o decreto assinado, a exoneração ocorreu a pedido do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. No entanto, segundo o portal G1, Moro foi pego de surpresa e ficou indignado. Ele não teria assinado a demissão e não esperava que isso ocorresse nesta sexta. Entre os nomes cotados para substituir Valeixo estão Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência; Anderson Gustavo Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; Fábio Bordignon, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Conforme informação da jornalista do Grupo Globo, Andréa Sadi, Bolsonaro quer Alexandre Ramagem para o comando da PF. Mas o nome não tem o apoio de Moro. O ministro da Justiça pretende dar uma entrevista ainda hoje por volta das 11 horas da manhã. Um momento tenso para todo mundo, né? Exatamente. Vou ler aqui algumas participações só a gente fazer o comentário. A Patrícia Souza fala: bom dia, estou gostando muito desse jornal, parabéns à equipe. Muito obrigado, Patrícia. E aqui os comentários na página da SP-Rio, temos também a Eugênia Minicucci, que mandou aqui: firme no jornal. José Santos, que mandou bom dia. Jaqueline Andrade, que mandou bom dia para todos. Queremos notícias boas e positivas. É o que todos queremos, né, Jaqueline? Mas às vezes fica difícil. Por exemplo, vamos falar desse caso do Moro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou de sair ali na porta do palácio para falar com a imprensa e ele disse as seguintes palavras: vocês erraram tudo que vocês deram ontem. A gente não é inimigo. A imprensa não é inimiga em grande parte do presidente Jair Bolsonaro, mas é muito difícil dar notícias se a gente não tem informação oficial. A imprensa ontem, num caráter geral, cobrou informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Presidência da República sobre o que estava acontecendo. E a gente não teve esse retorno. Você pode ver que a Globo, CNN, Bandeirantes, grandes emissoras não tiveram retorno e assim como nós, um pouco menor que elas, também não tivemos retorno. Então, assim, não temos o caráter de brigar com o presidente. Só que fica muito difícil de trabalhar nesse momento. E, Glauco, nesse caso do Moro, eu queria ressaltar o que o Bolsonaro
falou em 2018, quando deu aí a carta branca ao ministro Sérgio Moro, né? Abre aspas para o presidente. Parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, inclusive para o COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça e é integralmente dele. O Ministério sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é a carta branca para o combate à corrupção e ao crime organizado. Isso o Bolsonaro falou em 2018. E agora o Bolsonaro demite aí o chefe da Polícia Federal. Pois é, como nós começamos a edição de hoje, uma sexta-feira absolutamente quente no que diz respeito à política no nosso querido Brasil. Existe uma grande verdade que diz o seguinte: a palavra dita não tem volta. O Brasil passa por uma seríssima crise governamental no meio de uma pandemia mundial. Imprescindível que cada um de nós acompanhe atentamente o que vai se suceder daqui para frente. Como muito bem falou o Douglas, as notícias são feitas de fatos. Quando os fatos não chegam até a emissora, não chegam até os jornalistas, nós não podemos falar. Porque, outro ponto muito importante, cuidado com as fake news, que foi como tudo começou ontem, um disse que disse dentro de mídias sociais, em que acaba nisso daí. Tudo que nós não precisamos no momento é mais confusão. E Glauco, ontem a hashtag do Moro, né, foi número 1 no Twitter, ou seja, o assunto mais falado do dia, mas é o que a gente falou. A imprensa às vezes começa a trabalhar com bastidores, né? Como a Folha de São Paulo fez, como a Globo fez. Investigar. Né? A investigar, porque não tem informação oficial. E muitas vezes cai no erro, ou às vezes os bastidores são sim aí conturbados, acaba saindo uma informação ou outra errada. Tudo seria mais fácil se a gente tivesse a informação oficial. Então, assim, a gente sempre ressalta o trabalho jornalístico, mas também passa a vocês aí de casa que não é fácil. Não então, é fácil mesmo. Estamos hoje aqui apurando, né, ao vivo, porque o ministro Sérgio Moro disse que às 11 horas vai dar uma coletiva de imprensa. Estamos esperando informações oficiais. Não tem dúvida, a comunicação precisa é imprescindível, coisa que este governo, desde o início, está deixando claro que não tem. Comunicação é tudo. E a demissão de Maurício Valeixo é em meio à investigação da Polícia Federal contra as fake news. Segundo o jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, os policiais que trabalham na operação, que chegou ao gabinete do ódio, garantem que Carlos Bolsonaro, o 02 de Jair Bolsonaro, é o mentor de todos os ataques contra o STF e contra o Congresso. Ainda de acordo com Nunes, Bolsonaro teme que, quando as provas contra Carlos forem reunidas, muita coisa vazará para a imprensa, abrindo uma enorme crise no governo. A equipe que trabalha na investigação contra fake news é a mesma que deverá tocar o inquérito contra as manifestações a favor da ditadura, nas quais Bolsonaro foi a grande estrela. Pois é, mais informações aí de bastidores, né, Glauco? E é o que a gente está falando aqui, pode ser um pouco repetitivo, mas essa notícia com certeza não precisaria ter informações de bastidores se lá no decreto ele colocasse lá, demitir o diretor da Polícia Federal por tal, tal e tal motivo. Ficaria muito mais fácil para toda a imprensa trabalhar assim. Pois é. E vamos à pandemia. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde informou que 407 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus no Brasil. É o maior número de óbitos registrados em um dia. São 49.492 casos confirmados. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse não saber se o aumento das mortes representa o resultado de esforços de checagem dos casos ou uma tendência de aumento da gravidade da doença. A taxa nacional de recuperação da doença está em 56,7%, com 22.991 pessoas recuperadas. É uma das maiores taxas do mundo, a notícia boa e positiva do dia é essa. O Brasil
percentualmente é um dos países que mais recupera aí do coronavírus. Isso é muito bom, a gente ainda não tem a explicação do porquê disso, se é por causa de remédios ou por causa do clima, mas é muito bom o número de recuperados no Brasil. E Glauco, o que preocupa aí no sistema de saúde é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, né? Em São José dos Campos nós temos aqui a atualização diária, ontem estava em cerca de 30%, mas temos estados como Ceará e Pernambuco que atuam com a taxa aí de 100% dos leitos de UTI, assim como Amazonas aí que chega perto dos 90%. Então é muito preocupante isso, a gente tem que ficar alerta e cobrando aí as autoridades responsáveis, né? Porque leito de UTI é algo que já está sendo avisado desde o começo do ano que vai ter uma demanda alta. Então, assim, é nossa obrigação cobrar para que as prefeituras, estados, o governo federal tomem atitudes para aumentar esse número de leitos de UTI, né? Como dissemos ontem, é responsabilidade dos gestores isso daí. E não tem como fugir dessa responsabilidade. E ainda a respeito dos 56,7% de percentual de pessoas recuperadas aqui, vamos fazer aqui um parênteses e, claro, o nosso bravo sempre a todos os profissionais de saúde que, independente da política, independente que se tem ou não tem o equipamento, estão lá na linha de frente fazendo o tratamento devido, não é? Exatamente. Nosso mérito a todos eles. Muitos deles, dos infectados, são profissionais de saúde. Exatamente. Então a gente sempre reconhece o trabalho firme e fiel dos médicos, enfermeiros, biomédicos, enfim, toda a linha de frente da saúde aqui no Brasil. Não tem a menor dúvida. E o primeiro lote com 500 mil testes para diagnóstico de Covid-19, comprados pelo Ministério da Saúde, via a Organização Pan-Americana da Saúde, chega ao Brasil. Foram adquiridos 10 milhões de testes RT-PCR, que identificam o coronavírus logo no início, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo. A aquisição faz parte do esforço do Ministério da Saúde em ampliar a testagem para o coronavírus na rede pública de saúde. Para o ministro da Saúde, Nelson Teich, a partir da testagem é possível avaliar a evolução da doença no Brasil e, claro, conduzir as ações de enfrentamento. E o Senado vota hoje a criação do Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. O projeto prevê a transferência de 10,9 bilhões de reais em créditos a serem pagos sob juros de 3,75% ao ano. A votação será em sessão remota. Pois é, a gente está acompanhando essa votação aí caso a caso. A gente falou ontem da votação na Câmara, né? A diferença dessa votação é que as antigas leis aí que o governo federal fez em auxílio às empresas atuavam em empresas com faturamento maior que 360 mil por ano. Então, essa nova lei aí, esse novo decreto emergencial, atua com empresas que têm faturamento menor do que isso. Muito importante para pegar o pessoal aí que tem menor renda nas empresas. Né, Glauco? Comentários aqui. Alessandra Naná coloca aqui: primeira vez que assisto, serei telespectador fiel. Muito obrigado, Alessandra. A Marielle Roldão comenta aqui sua opinião sobre o caso do Moro e o do Bolsonaro, assim como a Patrícia Branco, que mandou aqui: adorando assistir vocês, parabéns. E o Venildo Andrei aqui, que manda: bom dia, essa Covid-19 está cada vez mais agressiva. Temos que acreditar na doença. Isso mesmo, Venildo. Cada um fazendo a sua parte, né, independentemente de ideologia política, se acredita ou não acredita nas medidas de isolamento, temos que cada um fazer a sua parte, respeitando o próximo, tomando as medidas básicas aí de prevenção, de saúde, para passarmos por essa. Não tem a menor dúvida. E ainda um senão a respeito desse crédito esperadíssimo pelas microempresas, pelas pequenas empresas, e como nós já citamos aqui no Abre Aspas, esperamos também de maneira efetiva e efusiva, seja o que for, que a burocracia não atrapalhe toda a boa vontade e trabalho de suas excelências aí no Congresso Nacional. Porque o Brasil, infelizmente, tem este problema gravíssimo. Lindo quando sai a lei, linda a ideia, quando chega na hora da efetivação, o micro e pequeno empresário acabam ficando perdidos no meio de uma burocracia. Esperamos que isso esteja dentro do pacote de ajuda, a desburocratização. Pois é, Gal, porque a gente estava falando do auxílio emergencial, auxílio emergenciais aí
para as pessoas, ficou claro como ele está sendo feito, né? Pelo Banco Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo, pelo site. Às vezes demora um pouco para ser aprovado, ou muitas pessoas não estão sendo aprovadas, ou demora muito na fila, mas enfim, é uma maneira fácil. Você simplesmente acha. Muitas maneiras de crédito para o CNPJ, né, às vezes fica confuso. Onde eu procuro, por qual banco eu faço, meu banco pode, então a gente espera que esse crédito seja claro, né? Não tem a menor dúvida. Esperamos, né? Esperamos mesmo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve liberar mais 25,7 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Os depósitos foram paralisados pela Caixa Econômica Federal. Nos últimos dias, o Ministério da Cidadania calculou que o valor liberado até agora era insuficiente para pagar todos os benefícios e, por isso, pediu mais dinheiro. O governo prepara uma medida provisória liberando os recursos que vai se juntar a outros 98 bilhões que já foram autorizados. Com isto, o gasto total subirá a 117,8 bilhões de reais. E o BNDES concedeu 1,1 bilhão de reais em capital de giro para micro, pequenas e médias empresas. Com volume previsto de 5 bilhões, a linha faz parte do conjunto de ações do órgão de fomento para reduzir os impactos econômicos do coronavírus. Segundo o banco, foram concedidos, em média, R$ 368 mil a cada uma das 3 mil empresas que acessaram o programa. E, por outro lado, o dólar segue disparando e batendo mais um recorde. Nesta quinta-feira, terminou o dia vendido a R$ 5,52, em meio à expectativa de mais um corte na taxa Selic e, claro, com a tensão política diante do que envolve aí o ministro Sérgio Moro. No mês, o dólar acumula alta de 6,40%. No ano, 37,87%. Pois é, Glauco. No ano passado, né, nós tivemos o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que se o dólar chegasse a R$ 5,00, seria um tremendo erro do Ministério da Economia. Pois é, está chegando quase a 6, 5,50 já, né? Então, depois ele disse que não foi bem isso que ele quis dizer, mas enfim, essa pandemia também agrava, né, o dólar, chegando a 5,50, e a gente sabe que a Bolsa sempre responde negativamente a essas ações aí de demissão no governo. Então, enfim, vamos aguardar como é que vai ficar isso hoje, porque é o que eu e o Glauco sempre estamos falando aqui, as decisões estamos aguardando, então vamos aguardar mais essa decisão no Ministério da Justiça. A gente espera que isso passe logo, que as definições sejam rápidas, porque a gente está durante uma pandemia e a politicagem ainda está muito forte, né, Glauco? Demais, demais. E acabei de falar há pouco aí, a palavra dita é como uma flecha. E como diziam os antigos antes de irmos para o break, em boca fechada não entra mosquito. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com o que se fala, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos ao rápido comercial e já voltamos ao vivo, claro, contando com a sua participação. Fique com a gente. Nove horas e 52 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quente sexta-feira. E olha só, com 242 dias de atraso, o Arco da Inovação será liberado para o tráfego hoje e aqui em São José dos Campos. Com os 2 viadutos construídos em formato de X, a Prefeitura informa que o objetivo da ponte estaiada é desafogar o trânsito no principal ponto de congestionamento da cidade e, claro, beneficiar motoristas e passageiros do transporte coletivo. A ponte estaiada liga a Avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo, na zona oeste de São José dos Campos, e deve ser liberada logo mais agora às 11 horas. Iniciada oficialmente em 2 de julho de 2018, a obra deveria ter sido concluída
pela construtora Queiroz Galvão 420 dias depois, em 26 de agosto de 2019. O prazo foi adiado 4 vezes, até a liberação agora nesta sexta-feira. O Ministério Público paralisou as construções mais de uma vez nesse período. A ponte estaiada, que custaria inicialmente 48,5 milhões, ficou 25,67% mais cara, atingindo 60,97 milhões de reais, um acréscimo de 12,4 milhões. A obra, que divide aí opiniões na cidade, será finalmente entregue com a esperança que o trânsito na região do Colinas melhore de vez. Pois é, Glauco, muito aguardada a ponte, né? Muitas pessoas falam que ela não era necessária, outras não, enfim. O prefeito Felício Ramute já apresentou estudos que comprovam a eficácia da ponte, agora a gente tem que ver na prática, né? Agora eu não sou engenheiro, nem o Glauco, que não somos engenheiros, mas é um pouco impressionante uma obra dessa complexidade, né? A única ponte estaiada em X no Brasil, em curva, né? Inclusive vários estudantes aí de engenharia visitam constantemente a obra. É um prazo de 420 dias, para mim parece muito curto, mas enfim, resultado aí que depois de vários atrasos, né, a prefeitura finalmente vai entregar a obra. Nesses dias não terá trânsito, porque a gente sabe que num período de isolamento, metade da cidade está em casa. A gente tem que aguardar aí, após essa pandemia, ver como é que vai ser o trânsito aqui na região do Colinas, para ver se vai ou não melhorar, enfim, a rotatória do Colinas, né, Gal? Não tem dúvida, e a despeito, independente do ritmo normal, que quando nós retomarmos é que vai se verificar a efetividade realmente dessa obra, eu ouso dizer que algumas pessoas vão dar uma furada no isolamento para dar uma passeada na ponte hoje, porque independente de qualquer coisa, ela com certeza já se tornou um cartão postal de São José dos Campos. Mas cuidado com o isolamento aí, tá bom? E Glauco, é bom a gente ressaltar que essa das obras aqui viárias da cidade é mais um capítulo de uma novela se encerrando, né? Via Cambuí, que era outro capítulo, foi entregue também durante essa pandemia, já está liberada para o tráfego lá na região da cidade. Agora temos a ponte estaiada finalmente sendo entregue. Vamos ver agora se é o fim desse capítulo, né, de obras viárias aqui na cidade. Lembrando que a prefeitura já anunciou a obra da da Via Jaguari, que é uma via que liga lá na outra região da cidade, e do VLP, o veículo leve sobre pneus. Então, acaba essa novela, começa outras, e estaremos sempre aqui cobrando atitudes do poder público para que o seu dinheiro seja bem investido, né? Não tem a menor dúvida, nós não sabemos o que vem de lá, mas você pode contar conosco para trazer o conteúdo de verdade para você e cobrar também, tenha certeza. E o coronavírus na nossa região. O Vale do Paraíba registrou um aumento de 11% no número de infectados e, em um dia, passou de 305 para 339 casos. O Vale ainda investiga mais de 100 mil casos suspeitos de Covid-19. São José dos Campos concentra quase metade dos casos positivos. São 161 confirmados, 47% de toda a região. Taubaté aparece em segundo com 29 casos, seguido de Caraguatatuba com 28 e Jacareí, 25. Outras 15 cidades do Vale também possuem casos positivos. Entre as mortes, a maioria dos casos também está em São José dos Campos. 15 suspeitas e 6 confirmadas. Taubaté tem 9 mortes suspeitas e 4 confirmadas. E Caraguá tem 2 óbitos suspeitos e 3 confirmados. E a taxa de isolamento social despencou no Vale do Paraíba. Na quarta-feira, segundo dados divulgados pelo CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo Estadual, São José dos Campos e Taubaté caíram para 48%, nível considerado baixo pelo Estado e que coloca em risco a contenção do novo coronavírus. Jacareí caiu para 50% e ficou no nível mínimo para combater a disseminação. No geral, todas as 11 cidades monitoradas na região diminuíram o índice na quarta-feira, após o feriado prolongado. No estado, a taxa caiu para 48%. São Sebastião e Ubatuba lideram o ranking estadual com 62% e 61%, respectivamente.
Lorena e Cruzeiro empatam com Itanhaém, todas com 60%. O CIMI analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Pois é, Glauco, as duas notícias relacionadas, né? Quando o isolamento social cai, os números da doença aumentam, né? Porque é uma doença que infecta muito, né? Enfim, temos aí os dados, todas as cidades da região caindo, que já era esperado, né? Muitos dias de quarentena, algumas cidades querendo adotar medidas de flexibilização, como São José dos Campos, como Guaratinguetá, que já adotou. O lado positivo fica aí pelo nosso litoral norte, né? São Sebastião e Ubatuba lideram o ranking estadual. Os prefeitos dessas cidades tomando atitudes muito positivas nesse quesito do isolamento. Agora a gente espera que esse isolamento não caia de vez, né? Porque a gente está vendo que a discussão se pode ou não pode flexibilizar pode afetar negativamente esse isolamento social. Se puder, fique em casa, a gente sempre ressalta. Não tenha dúvida. E a respeito dessa flexibilização que você acabou de falar, o governador de São Paulo, João Dória, poderá rever as regras da quarentena após 10 de maio em cidades com taxa de isolamento inferior a 50%. A meta é diminuir a restrição após o período de quarentena, mas não de forma igual em todo o estado. As medidas serão norteadas pelo número de casos, a capacidade do local do sistema de saúde e a disseminação do coronavírus nos municípios e regiões. Se não tivermos taxa superior a 50%, poderemos rever a decisão da etapa que sucede à quarentena após 10 de maio. É importante as pessoas ficarem em casa e seguirem a recomendação da saúde, disse o governador João Dória. Ele voltou a reforçar o pedido para que nenhuma cidade rompa a quarentena antes de 10 de maio, sob a ameaça de envolver a justiça. O governo informou que a taxa de isolamento entre 50% e 60% é aceitável para o achatamento aí da curva em São Paulo, mas que o ideal é 70%. Pois é, Glauco, temos a nossa cidade aqui, a principal cidade do Vale, São José dos Campos, que recorreu agora à Justiça Estadual para flexibilizar essa quarentena a partir do dia 27, a próxima segunda-feira. Então, provavelmente, aí temos a palavra do governador, já tivemos a palavra do prefeito, a Justiça, então, irá decidir se as prefeituras podem tomar decisões individuais para flexibilizar a quarentena antes do dia 10, né? E nós temos que falar o que nós sempre falamos, né? Aguardemos. Esperamos, aguardemos, tudo aqui esperando, né? Todos os dias esperando, várias decisões ficando para depois, a gente só espera que as decisões fiquem para depois e que os leitos de UTI aumentem, né? Porque a doença não aguarda a decisão do juiz, não. Exatamente. E uma coisa que fica absolutamente evidente, que cansa boa parte não, acho que toda a população, é o volume do que se diz e do que se desdiz a respeito desse assunto. Momento sério, momento de uma crise mundial da qual o Brasil vai pagar um preço, já está pagando e vai pagar um preço ainda muito mais alto, e a gente, por vezes, como cidadão e como eleitor, se sente um pouco vendido no meio de uma, como já disse, uma verborragia que parece, para grande parte da população, sem sentido e que só colabora para criar mais ansiedade e mais desconfiança na boa parte dos casos. E o governo do estado de São Paulo irá publicar um decreto recomendando à população que utilize máscaras para sair de casa. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória. O decreto irá abranger todas as 645 cidades do estado. E Dória ressaltou que várias cidades já tomaram essa decisão acertadamente e que está estendendo-as. Segundo o governador, a norma não invalida a necessidade de manutenção do isolamento social durante a quarentena. Pois é, a máscara é só mais uma medida, né, para proteger. Então, lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações, a gente sempre ressalta todos os dias. A máscara é apenas uma medida. Então, todas as medidas juntas aí serão eficazes, né? E é impressionante nesse caso, Glauco, como a gente vê que os poderes,
os estados, os municípios, ou os três poderes em si não conversam, né? Impressionante. A gente tem o Ministério Público, a Justiça, o Executivo, o Legislativo, cada um falando uma língua, cada um tentando mandar um pouco mais do que o outro aqui no Brasil, né? Infelizmente, mas tenho certeza que em breve estarão todos como santos, fazedores de milagre e com a famosa frase, mas eu já tinha dito isso, procurando o seu voto. Então seja absolutamente seletivo com o que está acontecendo agora, porque a conta a gente sabe quem vai pagar. Nós, os cidadãos e eleitores, não tenha dúvida. A Câmara de Jacareí aprovou por unanimidade o projeto do prefeito Isaías Santana, que concede o Vale Merenda a alunos da rede pública durante a quarentena. A votação aconteceu na tarde de ontem. Segundo a Prefeitura, a medida beneficiará aproximadamente 22.700 estudantes matriculados na rede pública e custará, pelo período de 2 meses, o valor de 3,09 milhões de reais aos cofres de Jacareí. Muitos estudantes realizavam a principal refeição do dia na unidade escolar em que estão matriculados, a partir da merenda escolar oferecida. E a suspensão das aulas lhes subtraiu essa importante fonte de alimentação, afirmou o prefeito de Jacareí. O vale poderá ser oferecido por meio de aplicativo, cartão magnético, chip ou voucher e deverá ser utilizado exclusivamente para produtos alimentícios, sendo disponibilizado à mãe, ao pai ou responsável legal do aluno. O auxílio mensal é distribuído em valores diferenciados de acordo com a etapa de ensino do aluno. Creches, R$ 100. Educação infantil, R$ 60. Ensino fundamental e EJA, R$ 60. Importantíssimo isso, importantíssimo, né? A gente já viu Taubaté tomando medida parecida com essa. Agora, Jacareí, aí sim tivemos um bom exemplo em que o Executivo e o Legislativo conversaram, né? O prefeito fez o decreto, a Câmara aprovou. Enfim, agora a gente espera que isso chegue rápido aí ao bolso, né, do pessoal, das famílias aí das escolas públicas de Jacareí, porque parece pouco, mas R$ 60, R$ 100 faz toda a diferença quando o assunto é comprar comida, né? Enorme, enorme diferença. E esperamos também que reza aqui na promulgação desse benefício aí, que seja usado única e exclusivamente com relação a gêneros alimentícios, porque a gente sabe como a coisa se processa também. E tem outro detalhe, né, Glauco? Gêneros alimentícios, a gente ressalta que, por exemplo, se você comprar 3 dias na semana, 3 marmitex de R$ 20, acaba os R$ 60. Então, alimentícios e bem usados, né? Para que seja feito aí um planejamento familiar para que isso dure o mês inteiro, no mínimo, né? Não tem a menor dúvida. Parabéns a Jacareí, atitude absolutamente importante. Muito bom mesmo. Rápido comercial e voltamos com o tempo, porque afinal, hoje é sexta-feira e a gente precisa saber como a gente projeta as gordices do final de semana. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. 10 horas, 8 minutos, voltamos ao vivo com Abre Aspas desta sexta-feira. E já voltamos sabendo, para saber como é que fica o tempo com ele, que sabe tudo disso. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Nada de mudanças significativas no tempo para essa sexta-feira por aqui. Novamente o dia começa com céu um pouco mais nublado em algumas regiões, mas ainda ao longo da manhã o sol já começa a brilhar, né? A tendência é que o dia seja realmente de céu parcialmente nublado a claro, com umidade relativa do ar baixa, importante lembrar de beber água, e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis, máxima de 27, 28 graus no litoral e também no Vale do Paraíba, 25 em São Paulo e 22 na Serra da Mantiqueira. A boa notícia é que essas condições do tempo devem permanecer
ao longo aí do final de semana, inclusive já avançando para a semana que vem. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, parece que a despeito dos seus planos para o final de semana aí, uma coisa é imprescindível, tomar muita água, né? Exatamente, estamos tomando água aqui ao vivo, nossa canequinha cheia de Exatamente. água, porque o tempo está meio seco, né, Glauco? Bem seco, então tome bastante água, dê bastante água para as crianças e para os idosos também, tá bom? E a Polícia Federal investiga uma extração mineral ilegal em área de preservação permanente em Caçapava. Segundo a equipe, há sério risco de rompimento de barragem com consequências ao meio ambiente e à população da região. O Ministério Público, por meio do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, já havia sobrevoado a região de Jacareí a Caçapava, quando repassou dados e imagens para a CETESB e para a Polícia Federal. Em operação na quarta-feira, a Polícia Federal foi até o local e flagrou a prática de crime ambiental e crime de usurpação de bem da União. Os funcionários da mineradora fugiram assim que viram as viaturas chegando. A Polícia Federal apreendeu provas e abriu inquérito para apurar os crimes e identificar todos os envolvidos. Pois é, São José dos Campos, até uns 20 anos atrás, era muito conhecida pela exploração de areia aí no leito do Rio Paraíba, né? Não sei onde que é isso aí em Caçapava, mas é muito importante que as autoridades tomem uma atitude, porque retirar a areia aí próxima ao leito do rio é uma catástrofe ambiental, né? Suja a água do rio inteiro, além de tirar minerais, mata espécies de peixes, então, enfim, a gente espera que a Polícia Federal identifique aí os responsáveis, né? Não tem a menor dúvida, e como você falou mesmo, isso daí é realmente, já há muitos anos aí, um clássico aqui da região, que a polícia, eu tenho certeza, que agora está bem atenta a isso tudo, mas nós não podemos deixar recomeçar tudo isso daí. E olha que bacana, empresários de São Francisco Xavier se uniram em uma ação para enfrentar a crise econômica gerada aí, claro, pela pandemia. Eles criaram o voucher socioeconômico, que pode aí dar um fôlego para a economia do distrito de São José dos Campos, que é, claro, sustentado pelo turismo. E funciona assim, o voucher custa R$ 160, mas o cliente tem direito a consumir 200 no estabelecimento escolhido. O bar ou restaurante local recebe 140 e os outros 20 serão destinados a moradores do distrito que passam por necessidades assistenciais. De acordo com o levantamento feito por assistentes sociais, são mais de 90 famílias. Segundo Mauro Orlando, o empresário que coordena a ação, a maior parte dos estabelecimentos está completamente fechada. Os valores arrecadados com os vouchers serão utilizados para pagar as despesas, principalmente com os funcionários, afirma o empresário. O valor do voucher poderá ser usado sem nenhuma restrição, da forma que o cliente quiser, 2 meses aí depois, até 2 meses após a reabertura dos bares e restaurantes lá em São Francisco. Ao todo são quase 20 estabelecimentos, além de pousadas, hotéis e outros serviços participando da ação. Para mais informações aí, você tem todas, acesse o site da SP Rio Mais. Que ação bacana, né, Douglas? Muito bacana, né? A gente sabe que os restaurantes não podem abrir aí para o público vir até ele, o que é uma catástrofe econômica para esses estabelecimentos. Então, uma ação muito legal. E olha que interessante, Glauco, não estão pensando apenas aí no próprio umbigo, né? Cerca desse dinheiro vai ser repassado às famílias da região. Então, muito interessante essa ação. Lembrando que você não pode ir lá agora consumir, mas você pode procurar aí no site da SP Rio Mais quais estabelecimentos estão abertos, comprar o voucher. Você pode usar até 2 meses. A gente sabe que São Francisco Xavier tem uma gastronomia específica, né? Diferente, muito gostosa, legal, de comida do interior, né? Muito bom. Muito legal a atitude. E compre aí o voucher dos estabelecimentos de São Francisco. Lembrando, isso daí, parabéns em primeiro lugar pela ação, que tem um caráter assistencial muito bacana também. E vamos lembrar, quando isso tudo passar, comprar do próximo, muito próximo. Vamos dar uma força ali pro mercadinho do nosso bairro,
para o comerciante ali do nosso bairro, porque a gente vai precisar se ajudar muito. E os pequenos vão sofrer, já estão sofrendo e vão sofrer consideravelmente. Então, fazendo isso já é muito legal também. E sexta-feira já é um clássico. A gente tem aquele momento em que o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz nos traz o Foto da Semana. Lucas Lacaz Ruiz. E hoje tem um negócio aí, né, que está nos tocando a todos. A pandemia do novo coronavírus deixou muitas famílias no mundo todo em situação difícil financeiramente, pois vários perderam os empregos ou não podem trabalhar por conta do risco de contaminação. E assim precisam ficar, claro, em isolamento. Em São José dos Campos, olha que legal, uma cervejaria espera arrecadar 1 tonelada de alimentos no próximo domingo para doar ao Fundo Social de Solidariedade do município. A Three Lions vai doar no domingo 500 litros de cerveja, olha que beleza, Session Ale, na própria sede da empresa. Em troca, cada pessoa deve levar 2 quilos de alimento não perecível por 1 litro de cerveja. Serão permitidos apenas 2 litros por pessoa, hein? Segundo Marcelo Portela, proprietário da cervejaria, as pessoas devem levar um growler ou uma garrafa PET limpos para armazenar o produto. A ação começa por volta das 9 horas e vai até as 12h30. Neste domingo, estaremos abertos apenas para doação. Não será comercializado nenhum outro item, afirma a cervejaria. E além, de acordo com Portela, a distribuição será no tipo drive-thru, tá? Não tem coisa de parar não, sem sair do carro, para evitar a aglomeração. A cervejaria fica na rua Mochotó 26, Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. Os amantes da cerveja estão aí vibrando. Exatamente, com certeza o Lucas Lacaz também vibrou tirando essas fotos aí, olha que bonito. Maravilhoso, muito legal a né? atitude, a gente lembra aqui, sempre ressalta, cada um fazendo a sua parte, né? Provavelmente a cervejaria não ia conseguir vender toda a cerveja, Exatamente. porque a gente sabe que é um número alto aí que eles têm em estoque, então estão aí fazendo doação para que essa cerveja aí, não perca aí o prazo de validade e por que não ajudar o próximo doando cerveja, né? Muito legal. Deixando uma boa parte dos consumidores muito felizes. Tenho certeza também, que né? devia estar delicioso esse copinho de cerveja aí. Hein? Não tem a menor dúvida, parabéns à Three Lions, as ações sociais se fazem absolutamente necessárias mesmo. Na qualidade, repito sempre, da gente como cidadãos, a gente precisa ajudar o próximo e a partir de agora estar muito atento ao próximo, muito próximo. Todos precisamos nos ajudar a despeito de como caminha a nossa política. E olha que bacana também, pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de pessoas consideradas curadas em um período de 24 horas na Itália foi maior do que a quantidade de novos casos registrados. Conforme matéria do G1, o número de pessoas recuperadas aumentou de 54.543 para 57.576 entre quarta e quinta-feira, uma diferença considerável de 3.033. Nesse mesmo intervalo, 2.646 novos casos foram confirmados. A quantidade de novos casos também foi menor do que nas 24 horas anteriores, quando 3.370 pessoas tinham sido, quando 3.370 casos tinham sido anunciados pela Agência de Proteção Civil. No total, o país soma 189.973 casos desde aí o início da pandemia. O terceiro maior número global, atrás de Estados Unidos e Espanha. Ainda de acordo com a Agência de Proteção Civil, também houve uma diminuição no número de pacientes internados em terapia intensiva entre quarta e quinta-feira, seguindo uma tendência de vários dias. A redução foi de 2.384 para 2.267 pessoas. As boas notícias aos poucos vêm chegando, né, Douglas? Exatamente, a gente sempre guarda elas aqui para o fim do jornal, né? Para acabar e ir para o dia aí com alto astral. Então, a gente espera que, como na Itália, o mundo inteiro siga
essa tendência de recuperação, de mais recuperados do que novos infectados, enfim, seguimos a vida assim, né, Glauco? Seguimos a vida assim e, como a gente sempre fala aqui, insistindo em ver o lado cheio do copo. Exatamente. Porque é disso que faz a força desse país, a esperança ferrenha e eterna do brasileiro em melhores tempos. Então fica aqui o nosso bom dia, um ótimo final de semana a todos vocês. Obrigado ao jornalista Douglas Cruz por mais uma edição. Eu que agradeço, Glauco. Teremos aí durante o dia vários desdobramentos, como o do ministro Moro, a ponte estaiada aqui em São José sendo inaugurada, né? A gente espera que os casos, como ontem, não aumentem muito de coronavírus aqui no Brasil. Enfim, vamos até segunda-feira aí seguindo com boas notícias, é o que esperamos. Não tem a menor dúvida. Agradecemos demais a sua audiência em mais um Abre aspas. Ótimo final de semana a vocês e todas as famílias e até segunda-feira.